mãe infantilizadora e incestuosa de um amigo. Isso não tem nada a ver comigo pessoalmente. Um amigo próximo meu que chamaremos de Jake me pediu para escrever sua história aqui pois ele é péssimo com as palavras e não sabe como expressar seus sentimentos. Ele tem autismo que não foi diagnosticado até ele já ser adulto e sair da casa da mãe e não ter mais contato com ela. Sua mãe, que chamarei de Bianca, sempre tratou Jake como um bebê. Desde o momento em que ele nasceu até que ele não teve mais contato com ela. Ele me conta que desde que ele consegue se lembrar ela o fazia usar babadores na mesa de jantar e sempre o alimentava na boca. Ela alegou que era porque ele era uma criança especial que precisava de ajuda extra. Seu pai Frank sempre brigava com sua mãe porque ele achou que se fosse tratado assim Jake nunca cresceria. Ela ficava chateada e dizia a ele que ele estava sendo ridículo e que ela amava muito seu filho. Jake começou a acreditar que tinha problemas de desenvolvimento por causa dela. Sua mãe aparecia em sua escola e tinha um ataque quando os professores não puxavam Jake para fora da aula para vê-la. Ele começou a lidar com o bullying de outras crianças que o chamavam de filhinho da mamãe e o provocavam por querer sua mamãe o tempo todo. Quando Jake ficou mais velho, ele começou a lutar contra o bullying. Eventualmente ele começou a gritar com sua mãe sempre que ela aparecia e dizia para ela ir para casa e deixá-lo em paz. Isso nunca acabava bem e ele me disse que ela se sentava sozinha em seu quarto e fazia beicinho chorando sobre como ele a magoara. Ele sempre se desculpava e ela olhava para ele, beliscava suas bochechas e dizia que não podia ficar brava com ele porque ele era seu filho e ele era tudo que ela tinha na vida, esquecendo completamente que ela tinha um marido por falar nisso. Isso é tão incrivelmente manipulador. Quando Jake era adolescente, Jake começou a se comportar e se tornar mais independente de Bianca. Não sei se todo mundo sabe disso, mas nem todos os autistas são construídos da mesma forma. Jake é um cara muito bonito. Ele é um daqueles caras bonitos demais para olhar. Ele começou a se rebelar fazendo com que seu pai o deixasse fazer tatuagens. Ele começou a fumar cigarros e planta. E começou a sair com o pessoal gótico do colégio. Ele ouvia heavy metal e usava uma jaqueta de couro, delineador e esmalte preto. Seu cabelo preto estava sempre cortado curto, e ele o alisava para trás com gel. E pelas fotos que vi até eu disse que se tivesse visto isso passando por mim estaria virando a cabeça para dar uma olhada nele. Sem falar que ele é muito bonito mesmo sem maquiagem. Sua mãe odiava o estilo de Jake e dizia que o fazia parecer um palhaço e que sua bela pele era preciosa demais para ser destruída com tatuagens e maquiagem. Ela jogou fora as roupas dele mais de uma vez, substituindo-as por roupas que ela provava. Frank sempre o levava ao shopping para comprar novas e Jake tinha prazer em jogar fora as roupas que sua mãe lhe dava. Ela ainda os fazia jantar à mesa todas as noites. Ela era uma daquelas mulheres que era muito tradicional no jantar em família. Eles sempre se sentavam e ela colocava um babador em Jake e o alimentava na boca até que ele terminasse. Ela até cuspia em um guardanapo e enxugava o rosto dele se ele sujasse alguma coisa. Jake notou que sempre que ela fazia isso, ela olhava de lado para Frank com um sorriso malicioso como se quisesse que ele ficasse com ciúmes ou algo assim. Bem esquisito. A última vez que eles comeram juntos como uma família, assim que Jake se sentou, ela puxou o babador. Ele tentou pedir a ela para não fazer isso pois ele tinha 16 anos e era totalmente capaz de se alimentar sozinho. Ela o repreendeu e disse-lhe para fazer o que lhe foi dito. Os babadores eram muito pequenos e nem cabiam em seu pescoço. Ele tentou dizer isso a ela, mas ela apenas se sentou e começou a alimentá-lo fazendo ruídos de avião. Jake rasgou o babador e disse a ela que já era o suficiente. Ele tinha 16 anos e não precisava ser alimentado como um bebê. Bianca ficou chateada e começou a choramingar. Frank de repente explodiu e disse a ela para parar com essa merda porque isso estava ficando muito assustador, até mesmo para ele tolerar. Ele tentou apoiá-la com medo de que seu filho estivesse envelhecendo e não precisasse mais dela, mas isso era demais para suportar. Jake foi para seu quarto e não saiu pelo resto da noite. Sua mãe fez beicinho e chorou por mais de um dia na esperança de fazer Jake se desculpar, mas ele recusou a fazer isso. Ela percebeu que estava perdendo a batalha de manter seu filho um bebê para sempre, então era hora de aumentar a loucura. Jake voltou da escola no dia seguinte e encontrou sua mãe na cozinha toda vestida de preto, delineador e batom pretos, e ela até tingiu o cabelo de preto. Ela tinha pulseiras pontiagudas e uma gargantilha. Jake ficou chocado e perguntou a ela o que diabos ela estava fazendo. Ele notou que a camisa que ela usava era cortada muito baixa e ele podia ver muito mais decote do que ele se sentia confortável. Ela correu até ele e perguntou se ele gostou. Ele ficou chocado demais para responder com o que queria dizer e apenas disse, claro. Ele me diz que ela empurrava os seios para ele em um esforço para fazê-lo olhar. Por meses depois disso era assim que Bianca se vestia. Ela se gabava abertamente para seus amigos de que Jake copiava seu estilo e ela estava tão orgulhosa dele. Ela costumava usar gola alta e jeans com sapatos sem cadarço.
Ela era a coisa mais distante do gótico que você pode imaginar. Uma noite Jake estava dormindo. Ela subiu na cama com ele e tentou abraçá-lo. Ele acordou e sentiu alguém tocá-lo de forma inadequada. Ele se virou e viu Bianca. Ele surtou e disse a ela para dar o fora de seu quarto. Ela fez beicinho e chorou até que Jake tentou se ir de seu quarto. Ele notou que sua porta estava trancada e ele teve que destrancá-la para sair. Ele teve que se trancar no banheiro, e ela se sentou do lado de fora da porta implorando para que ele fosse dormir com ela. Jake gritou com ela que ela o estava tocando de forma inadequada e que não estava tudo bem e que era estranho ela ter feito isso com a porta trancada. Ela gritou que era assim que a mamãe mostrava seu amor até que Frank saiu do quarto para gritar com ela pelo jeito que ela estava agindo e que era assustador para uma mãe querer abraçar seu filho de 16 anos com a porta trancada. Ela gritou que ele não entendia o vínculo que ela e Jake tinham e que ele estava com ciúmes. Jake gritou que eles não tinham vínculo. Bianca chorou e Frank gritou para ela se afastar da porta ou ele faria algo de que poderia se arrepender mais tarde. Ele levou Jake e eles foram dormir em um hotel durante a noite. Jake contou ao pai tudo o que aconteceu. Frank finalmente teve o suficiente. Ele não suportava mais o comportamento estranho e assustador de Bianca. Ele pediu o divórcio e obteve a custódia de Jake e ela recebeu direitos de visita. Bianca foi obrigada a frequentar aulas para pais e terapia e ela realmente foi sob a ameaça de perder todos e quaisquer direitos sobre o filho. E é claro, ela foi mais se recusou veementemente a acreditar que já havia feito algo errado. Jake temia visitas, mas como ainda era menor de idade não tinha escolha. Ele iria e se certificaria de trancar a porta para impedi-la de entrar. Ela deu espaço a ele quando ele estava na casa dela por um tempo. Quando Jake tinha 17 anos, seu pai pagou para ele se matricular no curso de direção e comprou um carro para ele. Isso foi como um peido na igreja porque ela ficou chateada quando Jake parou na casa dela em um carro novinho em folha. Ela perdeu o controle e ligou para Frank para gritar com ele sobre como ela estava colocando seu filho em perigo. Ele desligou na cara dela. As coisas pioraram quando Jake começou a sair com uma garota na escola. Ela era uma linda garota loira que se vestia de maneira semelhante a Jake. Quando sua mãe descobriu, ela ficou louca. Nesse dia mais tarde, Jake estava em seu quarto dormindo e ela arrombou a fechadura. O que Jake me disse em seguida fez meu coração cair. Ela se despiu e subiu na cama com ele e começou a segurá-lo. Ele acordou e se assustou. Ele então fugiu de casa e voltou para a casa de seu pai em lágrimas e eles chamaram a polícia. Bianca foi presa e encarcerada por 11 anos. Jake ficou gravemente deprimido e tentou acabar com a própria vida mais de uma vez. Seu pai o colocou em terapia e ele melhorou com o tempo, mas ainda luta contra tudo que sua mãe fez com ele. Jake foi formalmente diagnosticado com autismo e está tomando medicamentos que o mantêm funcional. Ele é um dos batendeiros do meu clube e somos amigos muito próximos. Ele é o melhor amigo do meu namorado Kylie. Jake agora tem uma namorada que é uma das mulheres mais doces que já conheci. Jake e eu temos uma conexão porque ambos experimentamos coisas ruins com parentes e ambos somos fortes por termos passado por isso. Desculpe, isso foi tão longo, mas ele queria que sua história fosse compartilhada com todos. Edit, eu perdi essa parte. Mas depois que Jake fugiu da casa de sua mãe, ela se escondeu por quase uma semana. Ela tentou se esconder na casa de sua irmã, mas ela foi expulsa assim que a notícia se espalhou sobre o que aconteceu. Ela foi encontrada na igreja local e presa lá. Minha mãe está chateada porque eu não quero meu padrasto na minha vida e a da minha filha. Para contextualizar, meu padrasto foi muito mal comigo durante a infância. Lembro-me de uma noite em que não estava com fome e sofria de um distúrbio alimentar. Ele me disse que não se importava que eu estivesse lutando contra isso e disse que me bateria se eu não comesse. Ele me maltratou a infância inteira e minha mãe permitiu. Ele me chamava de calúnias por causa do meu autismo e zombava de mim por ser bipolar. Ele fazia coisas propositalmente para me deixar com raiva e me provocar. Minha mãe fazia isso também, e então eu me metia em confusão e eles me diziam que eu era louco. Ele me socava e puxava meu cabelo. Um dia ele e minha mãe ameaçaram de raspar minha cabeça porque eu tinha uma má atitude. Minha irmã e irmãos eram os garotos de ouro e eu era tratado como nada. Avanço para agora. Vou ter meu filho esta semana e contei à minha mãe os limites. Ela quer enviar fotos do bebê que vou enviar para ela para meu padrasto. Eu disse a ela que estava desconfortável com isso. Ela perguntou se eu poderia deixá-lo em sua casa para cuidar do bebê. Eu disse a ela que não confio no marido dela perto da minha filha. Disseram-me que eu era egoísta e estava agindo com raiva. Eu disse a ela que ela poderia vir ao meu apartamento para ser babá. Ela me disse que fui ingrata e que ele foi o único pai que tive. Eu disse a ela que se ela não pudesse seguir minhas regras e limites, eles não viriam minha filha. Minha mãe me disse: eu sou sua mãe e você deve mostrar respeito ao marido. O que aconteceu está no passado e você deve deixá-lo ir. Ele é meu marido e tem todo o direito de ver seu neto.
Foi quando fiquei chateado e comecei a limitar o contato. Edição: minha mãe conversou comigo sobre essas coisas e se desculpou por tudo na minha infância e está tentando fazer as pazes. Ela está tentando consertar nosso relacionamento e vejo seu esforço. Ela começou a aparecer mais para mim. Ela mostrou que se sente legitimamente mal por tudo o que fez. Ela também se desculpou por eventos recentes. Minha sogra tentou interromper os tratamentos que salvaram a vida de minha esposa. Permita-me apresentar-lhe a minha falecida sogra. Vou chamá-la de Carol para variar. Embora eu tenha ouvido muitas histórias sobre ela, na maioria das vezes vou me ater a coisas que eu mesmo testemunhei. Acho que Carol nunca conheceu um conceito da nova era de que não gostasse. Seu objetivo expresso era sintetizar toda a religião, ciência e misticismo em um todo unificado. Para isso acumulou uma grande coleção de livros e objetos estranhos de suas viagens, com foco especial na cura. Sua biblioteca tinha volumes sobre manipulação de vibrações, trampolim curativo, cromoterapia homeopática e assim por diante. Não estou brincando ou exagerando aqui. Suas prateleiras tinham muitos cristais minerais reconhecidamente bonitos, junto com garrafas de água essência da deusa mágica e falsos protetores de radônio alimentados por diagramas de figuras geométricas. A paternidade de Carol era, como devo colocar isso, mais sombriamente excêntrico. Ela era fisicamente e emocionalmente abusiva para seus filhos. Um ainda tem uma ponta de lápis cravada na mão de quando ela o furou porque não estava satisfeita com sua prática de piano. Ela também atacou um deles com uma faca de cozinha. Ela começou a envergonhar a filha, mais tarde minha esposa, assim que cresceu seus seios. Então ela obrigou a filha a usar maios muito grandes com a aparente intenção de fazer com que os seios parecessem menores por contraste. Ela tinha vergonha de sua filha ter cursado medicina e se tornado uma especialista notável, em vez de sustentar seu próprio trabalho médico não tradicional. Minha esposa deu fora aos 17 anos e se mudou para o outro lado do país para ir para a universidade. Na maior parte do tempo depois disso ela manteve um contato relativamente baixo. Uma década atrás minha esposa sofreu um erro cirúrgico que resultou em sepse abdominal e me pediu para ligar para sua mãe. Isso me fez entender o quão mortalmente séria era a situação. Eu deveria chamar a família pelo que poderia ser a última vez. Eu não tinha percebido que a vida dela estava realmente em risco até aquele momento. Nada menos a teria induzido a tentar fazer com que sua mãe a visitasse. Para seu crédito, Carol saiu às pressas pelo que deveria ser um par de semanas. Esperava-se que naquele tempo minha esposa perderia a vida ou estaria no caminho da recuperação. Carol ficou em nossa casa e no começo as coisas não correram muito mal. Na maioria das vezes simplesmente não conversávamos sobre os tratamentos pelos quais minha esposa estava passando. Carol expressou preocupação com os antibióticos que estavam sendo administrados pois, de acordo com sua própria opinião, os antibióticos só faziam mal. Mas algumas semanas se transformaram em alguns meses e Carol tornou-se mais difícil de conviver. Ela ficou com raiva quando eu acariciei o cabelo de minha esposa com a mão, porque eu estava bloqueando a energia de seu chakra. Ela começou a me culpar por ter de alguma forma causado a náusea que a cirurgia mal sucedida deveria curar. Eu até a levei para pegar uma mistura mágica de óleos essenciais, com a condição de que ela consultasse um dos médicos antes de aplicá-los. Ressaltei que se a mistura tinha o poder de curar também tinha o poder de causar danos, o que Carol negou. Quando voltamos ao hospital conversei com um dos residentes quando chegamos ao andar de minha esposa para perguntar sobre isso. Carol ficou furiosa com isso e ficou claro que ela não tinha intenção de falar com os médicos. Em casa ela se tornou mais abusiva comigo. Ela estava alegando que eu estava abusando de minha esposa por não deixá-la ter suas coisas em casa. Nesse ponto perdi a paciência. A primeira vez que gritei com uma pessoa em literalmente algumas décadas. Eu disse a ela que quase tudo à vista era na verdade da filha dela. Mas a única coisa que Carol queria saber era se eu continuaria com os remédios de Evas depois que ela fosse embora. E eu disse a ela que isso era com minha esposa. Eu continuaria se ela quisesse, mas eu pararia se ela preferisse. Carol gritou que eu estava abusando de minha esposa ao seguir seus próprios desejos e não os de sua mãe. Na noite antes de Carol finalmente partir eu estava inquieto. Aquele pesadelo em particular estava prestes a terminar, mas minha esposa ainda estava bastante doente. Comecei a pensar naquela mistura de óleos essenciais que incluía óleo de cravo e óleo de canela. Ambos são fortemente irritantes se deixados na pele. E Carol estava pintando os pés da minha esposa com o material. Seus pés eram aparentemente os pontos de energia corretos para eliminar a infecção. Entrei na internet e encontrei as instruções do fabricante que especificavam que o óleo precisava ser significativamente diluído com um pouco de óleo neutro se fosse aplicado em a pele. Carol nem estava usando as coisas direito. Bem, isso explicava por que a pele dos pés da minha esposa estava amarelada e começando a descascar. Mas Carol ficou furiosa quando eu calmamente apontei os problemas que ela estava criando por ignorância. Alguns dias depois que Carol partiu, minha esposa piorou e teve que voltar para a unidade de terapia intensiva. E temi o telefonema que tive de fazer, não por causa das más notícias, mas porque previ como Carol reagiria. E ela não decepcionou.
Se você realmente a amasse, você a colocaria de volta no óleo de ervas e pararia com os antibióticos. Você sabe muito bem que eles não fazem nada de bom. Nesse ponto desliguei. Eu tinha outras coisas com que me preocupar. Minha esposa sobreviveu depois de meses no hospital e 3 internações na UTI, mas ela ainda está com a saúde debilitada. Eu disse a ela que estava batendo o pé. Em nenhuma circunstância sua mãe seria bem-vinda sob meu teto novamente. Ela havia abusado grosseiramente de seus privilégios como hóspede. Eu não me importava com o costume familiar de que os membros da família eram sempre bem-vindos como hóspedes. Eu não ficaria sob o mesmo teto que a mãe dela. Depois de ouvir minhas histórias e com base em suas próprias experiências, minha esposa concordou. Alguns anos atrás Carol faleceu. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão metastático. Embora ela tenha passado por algumas terapias médicas reais, ela confiou principalmente em seus remédios charlatões, pó de galho de mamão, proteína de soro de leite, reforçadores imunológicos e coisas do gênero. A porcaria usual que vigaristas sem ética jogam em sofredores desesperados. Ela acreditava firmemente que todas as pequenas manchas brancas em suas radiografias pulmonares eram um bom sinal e que sua rápida perda de peso indicava que seus reforços estavam drenando o câncer. Se houver alguma existência após a morte, espero que ela aprecie todo o mal que fez em vida. Meus pais querem pegar a maioria do dinheiro do meu acordo de acidente de carro. Apenas algum contexto. Tenho 18 anos e moro em uma casa com vários irmãos, 2 pais e um avô. Então, para encurtar a história, fui atingido de frente por um motorista bêbado a 60 milhas por hora há cerca de 4 meses, deixando meu carro e o dele totalmente quebrados. Ele não tinha seguro, mas meus pais de fato contrataram um advogado e nosso seguro me comprou um carro novo. Recentemente recebemos uma ligação informando que eu receberia $17 mil como acordo para o processo, o que não é de todo o problema. O problema é que meus pais estão exigindo que eles recebam $12 mil e eu receba $5 mil, o que não seria um problema considerando minhas circunstâncias. Trabalho 5 dias por semana desde o dia em que fiz 15 anos. Comprei meu próprio telefone, paguei toda a gasolina e comida, etc. E estou no último ano do ensino médio planejando me formar este ano. Meus pais não me deixaram me inscrever em nenhuma faculdade universitária devido ao fato de que a faculdade comunitária online é mais barata. De volta ao acordo, perguntei se poderia usar esse dinheiro para a faculdade, já que não quero mais morar em uma casa de 1.200 pés quadrados com outras 5 pessoas e seguir minhas ambições. E fui categoricamente dito que não e que eu sou de fato ingrato e que não merecia um centavo. Eles me disseram que eu deveria me sentir sortudo por estar ficando com $5 mil, mesmo tendo sofrido o acidente e ficado com lesões que continuam a me afetar. E os 12 mil que eles planejam levar serão colocados em coisas da casa. Atualização: eles ameaçaram me expulsar e vender meu carro se eu não enviar o dinheiro. Já enviei $3.500 e nunca mais poderei olhar para eles da mesma forma. Os filhos da minha prima pioraram minha fratura no tornozelo e agora ela e seu marido estão me culpando. Então, no fim de semana cuidei dos filhos da minha prima de 9 e 10 anos enquanto minha prima e o marido dela estão fora da cidade. Pequeno contexto: estou me recuperando de uma fratura no tornozelo e estou usando uma bota de caminhada. Não tenho muitas limitações, mas simplesmente não consigo andar sem a bota ou andar muito mesmo com ela calçada. Então os moleques estão aprontando e no domingo eu estava sentado e os moleques acharam engraçado pegar minha bota e esconder. Como eu disse, não consigo andar sem ela. Expliquei isso e disse que precisava, mas eles se recusaram a devolver. Tive que mancar até o outro lado da casa e subir as escadas para recuperá-lo, o que foi insuportável. Contei aos pais o que aconteceu e eles atribuíram isso às crianças não saberem das coisas e perguntando por que eu tirei para começar. Bem, eu realmente só preciso disso para andar e literalmente em 1 milhão de anos não esperaria que alguém de qualquer idade fizesse isso. Argumentei que aos 9 e 10 anos eles sabem o que é certo e errado, mas os pais não aceitaram. Agora estou com o tornozelo muito inchado e ainda mais dolorido por tentar andar sobre ele desprotegido e estou preocupado de ter causado algum dano. O comportamento das crianças foi chocante. Mesmo sendo um pouco selvagens e mimados, eu nunca testemunhei nada parecido. No entanto, a atitude defensiva dos pais foi muito pior, afinal eles são os adultos. Minha mãe está exigindo um presente para o Dia dos Namorados. Tenho uma relação complicada com a minha mãe. Eu não gosto da minha mãe. Ela disse muitas coisas ofensivas para mim desde que eu era criança até agora com 20 e poucos anos. Ela me culpou quando meu pai nos deixou. Ela odeia quando está sendo corrigida e pinta uma família amorosa e atenciosa nas redes sociais. Mas não somos assim na vida real. Ela sempre diz que sou seu orgulho e alegria nas redes sociais, mas nunca disse nada disso para mim pessoalmente. Ela frequentemente me compara a outras pessoas e me chama de pretensiosa por ser genuinamente legal com outras pessoas. Ela me chama de véia de várias maneiras sem realmente usar a palavra e muitas vezes me faz sentir como se eu fosse a pior pessoa do mundo.
Acho que o que torna tudo complicado é que ela criou a mim e minha irmã sozinha desde que eu tinha 13 anos depois que meu pai foi embora. Mesmo que eu tenha meu próprio emprego estável, ela ainda nos convida para almoçar e jantar de vez em quando. Nós nunca fomos muito próximas, no entanto. Ela nunca se desculpou depois de dizer coisas ruins e apenas finge que nunca aconteceu. Ela sempre vocalizou como preferia minha irmã a mim na frente de outras pessoas. Uma vez ela me disse para comprar uma bolsa Louis Vuitton autêntica para ela quando eu saísse de férias, algo que nunca comprei nem para mim. Ela também exigiu um presente em dinheiro no Natal passado. Agora ela está exigindo que eu dê um presente para ela no Dia dos Namorados, assim como no aniversário dela. Ela até me mostra fotos de ideias para presentes. A questão é que no fundo eu realmente não quero comprar nada para ela este ano. Tenho dado presentes para ela todos os anos, mas acho que depois de completar 25 anos tenho uma imagem mais clara de como ela me tratou e não posso deixar de sentir ressentimento em relação a ela. Agora não sei o que fazer para evitar brigas e discussões. Fim dos relatos. Deixe sua opinião sobre eles nos comentários e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Obrigado por assistir.